E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube para falar de Internacional 2, Sport Recife também 2. O que está acontecendo com o Internacional? É síndrome de pânico? O que acontece com o Internacional, que já tem 13 empates consecutivos, um na Arena, um dentro do Beira-Rio contra o Always Red. É primeiro do grupo na Libertadores, mas um resultado decepcionante. Contra o Sport Recife, largada do Campeonato Brasileiro. Agora o Inter vai largar bem. Empate para o Sport Recife quando estava ganhando por 2-0. Isso é injustificável, é difícil justificar aqui. O que eu vejo? O técnico Miguel Ángel Ramírez está querendo mudar o sistema tático mantendo o seu modelo de jogo do jogo de posição. A troca de passes é a mesma coisa, saída de três. O Inter está com dificuldade de transformar a sua posse de bola em chances de gol, até tem algumas chances, mas não está conseguindo transformar em gols como em outros jogos que goleou, não está conseguindo ser eficiente no ataque, né? Só que ele fez uma mudança na escalação no jogo contra o Sport que muda um pouco a tática, se a gente observar. Tem o Caio Vidal pela direita, o Yuri Alberto, né, no centro, poderia ser o Thiago Galhardo ou o Yuri Alberto, característica diferente, mas jogadores de mesma posição. E do lado esquerdo, o Maurício, ele já fez isso outras vezes, às vezes o Maurício na direita. Porque para encaixar o Tyson no time, perde aquela vaga que às vezes era do Maurício e do Praxedes e fica o Tyson ali. Porque o Inter não tem esse armador, esse jogador de armação. Com o Rodrigo Lindoso no lugar do Dourado machucado, Edenilson e Tyson. Então mudou um pouco o Inter. O desenho do meio-campo até é o mesmo, mas o ataque não é a mesma coisa com o Maurício de um lado, Caio Vidal do outro e Yuri Alberto. Se tivesse Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick, seria diferente. Por mais que o Patrick também já joga mais do meio para frente, é diferente o sistema, porque o Patrick ele consegue fazer jogada de flanco, de drible, de linha de fundo, tanto que fez isso no final quando entrou. Resumo do jogo: o Inter domina a partida, 70% de posse de bola, a gente já viu esse filme. Vai, não consegue marcar o gol, mas tem um pênalti a favor, aí abre o placar. Opa, tranquilo, nem tanto. A equipe do Sport, o Inter dá espaços, consegue uma falta, Thiago Neves cobra, milagre do Marcelo Lomba, por pouco o Sport mesmo jogando mal, não empata o jogo contra o Internacional. Teve até rebote do Rafael Thierry, que o Lomba, bem posicionado, a bola bate nele, ele está bem posicionado, quase que o Sport empata ainda no primeiro tempo. Aí numa bola parada, também não é jogada trabalhada nem nada, bola parada, mérito do Rodrigo Lindoso, nisso ele é bom, dentro da área, quando ele está livre, como estava, falha da defesa do Sport, de posicionamento, pá, gol de cabeça do Rodrigo Lindoso. Termina, vai pro intervalo, pô, o Inter tá dominando 70%, quase tomou um gol, mas tá 2-0. Tendência no segundo tempo, ou segura um pouco esse resultado, dá uma baixada no ritmo, ou amplia. O que percebe o técnico Humberto Louser? Coloca o Sport o seguinte: eu não tenho nada a perder, vou para cima do Internacional. E aí o Inter começa a perder fôlego no meio de campo, entra o Nonato no lugar do Edenilson, o Palácio sai para entrada no lugar do Tyson, o Praxedes no lugar do Maurício, e aí o Inter tem um pouco mais de fôlego, enfim. Mas quando entra o Maxwell na equipe do Sport, ele tem 3 oportunidades, já muda o posicionamento sem o Ricardinho, e aí o Sport consegue dominar o jogo em algum momento, tanto que recupera um pouco a posse de bola na estatística geral. Se era 70-30, chega quase a 60-40 no final. Para o Internacional, mais posse, mas não adianta a posse sem eficiência no ataque. O que acontece? O Sport começa a habitar o sistema defensivo do Inter. E com o Lindoso ainda, e mesmo depois entrando o Nonato, enfim, permanece muito vulnerável. O Rodrigo Lindoso fica até o final, quando o Inter poderia ter pensado em se fechar. Falta competitividade ao Inter, tanto de postura dos jogadores, como do próprio técnico, que tem que enxergar que às vezes o jogo não tá legal. Ele mesmo reconhece que o sistema defensivo não estava funcionando como ele queria desde o final do primeiro tempo, talvez se referindo àquela falta que eu tinha falado. E aí o que acontece? Pênalti também para a equipe do Sport. Thiago Neves desconta. Aí o Inter entra em pânico.
não consegue mais jogar, uma ou outra bola, se apavora. O Sport percebe isso, o Inter abre a guarda, ele se entrega no semblante dos jogadores, nos passes errados, que o Sport olha, deve ter se olhado assim, vamos para cima que agora nós vamos buscar o jogo, até a vitória. E é o que acontece. Gol do André, chama o VAR, é num detalhe, linha por linha, né? O Inter acaba sofrendo o gol de empate. Aí, com o Patrick em campo, que é um jogador que pode começar e deve começar os próximos jogos, porque é o que faz a diferença no drible pro Internacional, a bola, ele cruza uma bola, bate no travessão e aí o juiz já tinha apitado e ia ser até um bonito gol do meio de letra, assim, de calcanhar do Thiago Galhardo, que tem habilidade para esse tipo de lance, mas não valia mais nada. E aí, o empate confirmado. O que fica de pressão para o Internacional? 3 empates consecutivos. Dentro de casa são 2 decepcionantes. Primeiro, o pior jogo de todos contra o Always Red, que ele não marcou nenhum gol na Libertadores. Mas foi campeão do grupo. Então, no pacote, o Inter está vivo na Libertadores. Vamos saber o que dá no sorteio dessa terça-feira, quem vai ser o adversário. O Inter está vivo no Campeonato Brasileiro porque recém começou, mas começou muito mal. Era para ter vencido o jogo. Esses pontos vão fazer falta lá. Não faltou um pontinho para ser campeão, né? Eu nem sei se o Inter vai estar brigando pelo título. Talvez por uma vaga na Libertadores, pelo que tem demonstrado o time do Internacional. Porque o Miguel Ángel Ramírez não encontrou o time ainda. Ele não encaixou o time do Internacional ainda. Olha quanto tempo ele está trabalhando. São pouco mais de 20 jogos, é pouco, mas está na hora de evoluir. Mas não conseguiu. Qual é o paredão que tem o Miguel Ángel Ramírez agora? Copa do Brasil. Estreia fora contra o Vitória no meio da semana. E aí tem o jogo de volta já na semana que vem. Ou seja, em 2 semanas tem um paredão para o técnico Miguel Ángel Ramírez. Se o Internacional for eliminado da Copa do Brasil, a situação do técnico do Inter com bom desempenho ou com mau desempenho vai ficar muito complicada. Aí a direção vai ter que provar que tem muita convicção, que acredita demais no trabalho de um técnico, mesmo perdendo um título do Campeonato Gaúcho, que ele não tem culpa dos 3 anteriores, que o Inter deixou o Grêmio ganhar, e mérito, na verdade, mérito para o Grêmio que ganhou, não que o Inter tenha deixado, mas o Inter nem chegou na final do ano passado. Miguel Ramírez poderia até ter perdido, acontece, é o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, o Grêmio superior no Campeonato Gaúcho, mas não pode ir tão mal como está indo na Libertadores, mesmo classificado em primeiro, e na largada do Brasileirão. O problema é o desempenho, não são os resultados. Quem não queria estar classificado na Libertadores para as oitavas de final? Quem não queria estar nessa fase da Copa do Brasil porque está na Libertadores? O Inter está, mas não tem desempenho, não tem competitividade, não é um time competitivo. Quando está vencendo, garante a vitória. Quando pode empatar, mantém o empate. Não, o Inter não sabe fazer isso. O Inter desaprendeu a ser competitivo, a olhar tabela, o jogo a jogo, a ter estratégia para a competição. Não é só estratégia de jogo. Estratégia para a competição, empate contra o Sport, é uma grande decepção do Internacional na largada do Campeonato Brasileiro. Tem mais comentários meus também a respeito da estreia do Grêmio, que também decepcionou, no Brasileirão 2021. E tem ainda o palpitão, né? Eu vou dar os resultados do palpitão, de que eu errei a maioria dos jogos, porque eu arrisquei o placar, não é muito fácil. E teve muita surpresa, como por exemplo a derrota do Galo para o Fortaleza. Méritos para a equipe do Ceará. Um abraço e até a próxima. Te inscreve no canal.